Olá, tudo bem? Eu sou Mônica Gigante e hoje eu venho aqui trazer um conteúdo para nós que é um combinado do grupo de estudos ao qual eu faço parte, de que hoje eu traria algo referente a um conteúdo que tem mexido comigo, que tem falado ao meu coração. E o tema é sobre crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É importante nós entendermos primeiro do que se tratam crenças limitantes. Crença é aquilo que você acredita. Limitante é aquilo que te limita, é aquilo que te impede, aquilo que te engessa. Então, as crenças limitantes são aquelas questões que você acredita que você não é digno, de que você não é capaz, de que você não dá conta, de que aquilo não é para você. Então, são crenças que normalmente você criou na sua infância ou em alguma fase da sua vida por conta de algo que você passou a acreditar e te bloquear de dar um passo adiante, te bloquear, te impedir de tomar determinadas decisões, de enveredar por determinados caminhos, porque você simplesmente acha que você não é capaz e pronto. Alguns tipos de crenças limitantes são aquelas de que você não pode ser rico. Por quê? Porque pessoas ricas, você pode criar uma ideia de que os ricos são pessoas desonestas, ou os ricos são arrogantes, ou quem é rico não pode ser espiritual, que os cristãos, uma pessoa, um servo de Deus não pode ser rico, que o crente não pode ser rico. Então, esse pode ser um tipo de crença limitante, né, de você ter vergonha de tornar-se rico, ou de querer, de externar o desejo de tornar-se mais próspero financeiramente, porque as pessoas vão te julgar. Então esse é um tipo de crença limitante, que as pessoas elas passam a ter vergonha e se limitar a ter esse direito de ascender. Por quê? Por medo de julgamentos da sociedade, dos amigos, das pessoas. Outro tipo de crença limitante é você acreditar que é impossível você fazer algo, você acreditar que você é incapaz, você acreditar que você não é inteligente, de repente porque alguém falou, ou porque você passou por algumas dificuldades de aprendizagem, ou na sua infância, ou também em alguma fase da sua vida, e você passou a achar, a pensar que você realmente não é capaz de avançar, que você é uma pessoa que não pode aprender algo, desenvolver, ou fazer algo que você sonha, de repente um curso, uma faculdade, gravar um vídeo, falar em público. Então, assim, as crenças, elas vão te limitar, elas vão te impedir de dar um passo adiante. E um detalhe que eu vou enfatizar aqui: normalmente essas crenças limitantes, elas não têm fundamentos. Normalmente elas são inverdades que você mesmo cria na sua cabeça e que te impedem realmente de crescer e de desenvolver. E é preciso tomar cuidado, ficar atento a esses detalhes, porque de repente você pode estar se impedindo, você pode estar se auto-sabotando de alcançar o seu próximo nível, de desenvolver ainda mais, simplesmente porque é mais cômodo ficar onde você está, acreditar que não é capaz, e assim as coisas continuam como estão. Eu, por exemplo, tinha uma crença limitante no sentido de que se eu me arrumasse melhor, se eu colocasse uma roupa boa, uma roupa bonita, um calçado mais bonito, as pessoas iriam achar que eu era metida, arrogante, fútil, ou alguém que não tinha humildade, alguém que não se compadecia com os outros. Por quê? Porque se eu estivesse muito arrumada, eu iria parecer perfeita, superior. E de onde surgiu, de repente, essa minha crença limitante? Quando eu era criança, realmente eu tinha poucas roupas. Eu tinha pouquíssimas roupas, só o necessário, muito básico. Eu tinha ali a farda da escola e tinha talvez 2, 3 peças. Eram roupas muito modestas, muito simples. Era bermudinha, né? Então, assim, era muito o arsenal de roupas que eu tive numa fase da vida e que eu guardei na minha memória eram limitadas. Talvez, pode ser que isso tenha contribuído para que quando eu cresci, eu viesse pensar que se eu passasse a me vestir melhor, me vestir bem, as pessoas fossem me julgar como alguém metida, alguém arrogante, alguém sem humildade. E o que aconteceu?
Cresci, me tornei professora, me tornei esposa de pastor, ambientes em que eu poderia e deveria sim estar bem vestida, bem trajada, e eu inclusive gosto de roupas, gosto de calçados. E o que acontecia? Muitas vezes eu comprava roupa e deixava guardada, colocava no guarda-roupa, comprava calçado, sapato e deixava guardado, inclusive às vezes até estragava e vencia. E aconteceu que em uma determinada fase da minha vida, já casada, eu e meu esposo cuidávamos de uma congregação e era em um bairro carente, era um bairro ainda pequeno, que estava ainda crescendo. O trabalho ministerial era um trabalho também muito pequeno, que estava iniciando com um grupo de pessoas restrita. E ali o que acontecia? Eu inconscientemente coloquei em prática essa minha crença limitante. Eu achava que se eu fosse para as reuniões, para os cultos, usando as roupas que eu tinha no meu guarda-roupa, uma roupa mais bonita, uma roupa mais alinhada, se eu colocasse um calçado, um sapato escarpante, salto alto, bico fino, as pessoas poderiam achar que eu era fútil, que eu era arrogante. Então, por conta dessa minha crença limitante que eu mesmo coloquei na minha cabeça e sem fundamento, eu me privei por muitas vezes de colocar uma roupa mais alinhada e que eu gostaria, mas eu tinha até um pouco de vergonha, porque essa crença estava na minha cabeça. Veja o quanto nós mesmos nos auto-sabotamos, nós mesmos nos enganamos através das crenças errôneas que nós criamos na nossa mente e por conta própria. Eu, como professora, por muitas vezes eu chegava a colocar das piores roupas que eu tinha para ir trabalhar, porque eu não me arrumava para ir trabalhar, para ir para a escola, para a sala de aula. Eu pensava, não, na minha cabeça, inconscientemente, eu pensava que não era necessário eu estar arrumada, que não era necessário, que bastava eu ter capacidade para ser professora, profissional, para ministrar aula, que a minha competência era suficiente e eu não precisava colocar uma roupa bonita. E acabava que muitas vezes eu colocava uma simples calça jeans e uma simples camiseta, muitas vezes até promocional. Não desfazendo de calças jeans, porque calça jeans eu gosto, mas eu não colocava uma blusa alinhada para ir, eu colocava mesmo uma blusa de algodão, muito simples. E eu lembro até, uma vez aconteceu um fato irônico. Eu trabalhava com turmas de alfabetização, era uma turma de primeiro ano, e um dia eu fui trabalhar, coloquei uma blusa de algodão e ela tinha flores, ela era desenhada florezinhas, flores. Era uma blusa básica, confortável, de algodão. E a aluna falou assim, tia, a senhora veio trabalhar de chambre. Naquele momento eu fiquei assim, meu Deus, eu me assustei com a colocação da aluna. E aquilo ali foi uma opinião que ela criou e ela externou de uma forma sincera. E eu fui pensar sobre aquilo. Então, realmente, eu tinha a crença limitante de que eu não podia me arrumar. De que se eu me arrumasse, eu iria parecer que eu não tinha humildade, que eu não era uma pessoa simples de coração, e eu fui trabalhar isso na minha mente. Hoje, eu já me visto aquilo que eu me sinto bem, aquilo que eu sinto desejo, eu tento me policiar pelos excessos, tanto por mais quanto por menos, mas sempre que eu sinto desejo de vestir uma determinada roupa, eu coloco. E a gente precisa vigiar, observar esses aspectos que envolvem a nossa mente de forma muitas vezes inconsciente e que nos impedem de crescer e de desenvolver em várias áreas da nossa vida, seja intelectual, seja financeira, comportamental, de relacionamentos, porque muitas vezes nós nos julgamos inferiores, nos julgamos incapazes, achamos que não somos dignos de determinadas circunstâncias e ações, e isso faz com que a gente perca a oportunidade, perca a bênção e deixe de fazer parte do processo de desenvolvimento, e nós mesmos nos marginalizamos, nos autossabotamos e nos colocamos à margem do processo de crescimento e desenvolvimento. Então, por isso, nós precisamos ficar atentos e trazer a certeza de que está na palavra do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós somos, sim, dignos e nós somos criados para herdar tudo aquilo que o Senhor criou para nós, e que as crenças limitantes, elas caiam por terra, elas sejam derrubadas, e que cada vez mais nós transformemos a nossa mente pela renovação do entendimento
entendimento do Senhor que Ele coloca em nós e que nós não venhamos nos permitir estarmos enjaulados, enclausurados, aprisionados, encarcerados pelas ideias sem fundamento, pelas ideias errôneas que muitas vezes são opostas pela sociedade ou que nós mesmos criamos e assimilamos de uma forma muito pequena, de uma forma muito até mesmo ignorante, sem fundamento, e deixar que isso tome parte da nossa mente, das nossas ações e que isso vá conduzir o nosso comportamento e o nosso processo de vivências e de vida. Então essa é a experiência que eu trouxe para nós e que a gente possa estar tomando cuidado e não permitindo que as crenças limitantes venham nos impedir de realizar aquilo para o qual nós fomos criados e cumprir com o nosso propósito e a nossa missão de vida aqui nessa terra. Então um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo encontro.